Mas vamos lá. O que você estava falando em relação de realidade paralela é o que a gente chama de psicose. Quando a pessoa cria uma outra realidade em que a maioria não vive aquela realidade e ele passa a acreditar piamente naquilo, isso é o que a gente chama de delírio. Delírio é uma certeza absoluta que a pessoa tem de uma realidade que só faz sentido para ela. Isso é muito típico da psicose. A maior psicose que tem é a esquizofrenia. Tem um componente genético? Tem. A gente herda o gene da esquizofrenia e precisa de um gatilho para abrir. Por isso que se discute tanto a legalização das drogas, porque quem tem genética para esquizofrenia, as drogas podem realmente ser a porta que abre para as drogas. Abrir, não para cuidar. Caramba. Não é para criar, é para abrir. Se ele não tiver aquela genética, por exemplo, se todo mundo pudesse ser submetido a um teste genético para saber se tem o gene da esquizofrenia ou da psicose, ok. A pessoa podia ir lá, não, eu não tenho, ok, eu posso... Mas não se sabe ainda qual é esse... A gente tem uma ideia. Existem testes genéticos, mas muito caros, que você dá um indício se você tem aquela genética. Predisposição. Isso também para alcoolismo, isso para dependências em geral. Existe hoje. Para bipolaridade, que tem uma marcação genética muito grande. Então, assim, o que você está falando, a realidade paralela, ela, quando a pessoa passa a viver em função daquilo de uma forma... sofrida, isso é uma psicose. Entendi. Agora, quando a gente imagina que essa realidade que a gente está vivendo é uma realidade de manipulação e que, de repente, a gente quer viver outra realidade, não. Quando a gente tem essa percepção de que existe uma massa e que a gente não quer fazer parte disso, isso é pelo contrário. Você está despertando a tua consciência. No caso do Fratura que ela falou... Foi um trauma tão grande na vida dele. Que ele criou uma outra realidade para não lidar com a realidade que foi perder. O trauma foi... Isso acontece mesmo? Pode acontecer. Mas aí a pessoa tem que ter a genética para a esquizofrenia. Que foi o que aconteceu com ele, pelo que vocês estão falando. Porque, assim, aquilo foi o gatilho. Aquele trauma foi o gatilho. Ilha do Medo também tem isso, né? Do Leonardo DiCaprio. Aliás, filmaço, hein? Não vou falar mais, mas assisto esse filme. Sim, mas você entende que, tipo assim, tem que acontecer alguma coisa muito pesada. Porque, assim, quantas pessoas passam por situações horrorosas e não abrem? Porque não tem a genética. Exato. Então você precisa Dona Iraí, você quer fazer alguma coisas. pergunta? Não. Ah, tá. Veio aqui só para aplaudir mesmo. Né? Tá certo. Lene. Estou me deliciando. Boa. É o seguinte, tem bastante perguntas sobre TDAH aqui. Vamos. Bora lá? É incrível como esse assunto, né? As pessoas se interessam mesmo. A gente teve um especial sobre autismo. Não sei, chegou a ver? Não vi. Muito legal. Legal. Muito legal. E tem muita gente que confunde autismo vamos diferenciar com TDAH. Primeiro, qual a diferença básica? Olha só, o TDAH, se a gente for definir, são aquelas pessoas que desde sempre, ninguém vira TDAH, né? Porque tem gente que com 30 anos, eu sou TDAH. Não, você tem que ter sido sempre. Né? Onde você tem o lobo frontal funcionando menos, e o lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. A orquestra cérebro é o quê? Tudo é pensamento. Então, o lobo frontal, ele filtra o excesso de pensamento e o excesso e a velocidade desse pensamento. Quando esse freio vem freando menos, o TDAH ele tem mais pensamento e numa velocidade muito maior. Então, ele capota na sua própria velocidade. Tem muita inteligência, tem tudo, mas ele de vez em quando capota, como se fosse uma Ferrari, só que ele não sabe conduzir a Ferrari. Entendi. Para acidentar é muito mais fácil. O autismo, você pode ter hiperatividade física. Acontece isso com o autismo. E as pessoas confundem TDAH com hiperatividade física. Não. A hiperatividade do TDAH é mental. Você pode ter uma pessoa super zen, por isso que antigamente se falava TDAH predominantemente desatentivo. Que predominava mente desatentivo. Tá. Era aquela criança que estava ali na escolinha, não fazia bagunça, não fazia nada, mas também não tinha noção do que estava fazendo ali. Se a professora perguntasse, a pessoa não sabia dizer, Entendi. porque estava em outro lugar. O pensamento já estava fora dali. Então, durante muito tempo, se confundiu, e até hoje se confunde, hiperatividade física com TDAH. Não é. Ele pode estar presente, a hiperatividade física? Pode. E como no autismo você tem a hiperatividade física por hipersensibilidade,
não por excesso de atividade cerebral, muita gente confunde as duas coisas, principalmente em criança. Entendi. E tinha uma escola antiga que colocava como se o TDAH fosse um tipo de autismo. Por quê? Os dois têm hiperfoco. O que é hiperfoco? É aquele assunto que, para o TDAH, faz o cérebro dele funcionar direitinho. Porque dá tesão e ele se alinha e ele consegue fazer aquilo maravilhosamente bem. No caso do autismo, ele não tem o hiperfoco pela mesma maneira, pela mesma função. Ele tem um hiperfoco porque ele tem um traço muito obsessivo. Então, ele quando para numa coisa, você está conversando com uma pessoa que tem autismo, ele tende a repetir a mesma história várias vezes. Entendi. Ele tem muitos rituais. Como tem gente que fala assim, fulano tem toque. Não, dentro do autismo você tem sintomas toque. Porque é como se aquela criança precisasse reafirmar a realidade. Então, ele quer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Se ela gosta da textura do plástico, ela vai querer. Sim, por quê? Você concorda que o autismo ele tem uma hipersensibilidade para o mundo, tá? Certo. Então, é o toque, é a sensibilidade auditiva. Então, quando ele começa a ter certas coisas e aquilo se dá bem, ele quer aquela segurança. Ele não quer arriscar outra coisa. Então, eles tendem a repetir sempre a mesma coisa. Você tira um brinquedo, ele... Não, vamos brincar disso. Criança brinca com o que gosta? Gosta, mas, por exemplo, a criança com autismo, ele vai ser o mesmo adulto querendo brincar com os mesmos jogos. Entendi. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais de 50 anos, ele todo sábado tem que jogar um determinado jogo, que é o jogo que ele jogava quando criança. Jogo. O mesmo jogo. Aquilo dá uma segurança para ele? Aquilo dá uma estabilidade. Entendi. Como tipo assim, para ele é tão difícil entender o mundo, porque o mundo é muito cheio de estímulos, né? Então, para ele, aquilo é tão assustador que ele compõe o mundo dele de uma forma mais tranquila. Entendi. Por exemplo, por que ele tem muita dificuldade em socializar? Porque, na realidade, existe um excesso de sinapses no autismo. Ele nasce porque até 5 meses, por exemplo, está tudo formado. A partir de 5 meses até o nascimento, existe um processo de lapidação. Tira tudo que é excesso. Excesso de sinapses, excesso de células de sustentação. É como se fosse uma obra. Você, no final, você vai tirando o excesso de argamassa, o excesso da pintura. O que acontece com as pessoas que têm autismo é que isso não acontece. Eles nascem com um excesso. Por isso, esse excesso de irritabilidade, de som, de sensibilidade. Então, eles ficam muito confusos. E isso tira deles uma coisa que a gente tem, que eu leio a sua fisionomia. Isso é feito pelos neurônios numa velocidade de 0,0002 segundos. Rápido. O que acontece? Ele vai ter 0,02, que ainda é muito rápido. Mas ele perde porque a gente faz micro expressões que tem que ser lida imediatamente para eu entender se você está entendendo o que eu estou falando, se você está gostando. Eles não conseguem ver isso na velocidade de uma conversa. Eu entendi. E aí eles não sabem o que você está querendo dizer. Entendi. Tanto que você tem um livro que se chama Mãe Me Ensina a me relacionar, alguma coisa. Mãe me ensina. Porque eles precisam. Tanto que o ABA, que é um método que você trata autismo, você ensina ele, você reproduz com ele o que seria o sentimento das outras pessoas. Entendi. Porque ele tem dificuldade de captar. Pela falta de velocidade. E de repertório também, porque você não tem essa velocidade. Exatamente. Então, eles perdem esses fragmentos. Por isso é tão difícil eles socializarem. Entendi. E você está falando uma coisa, ele continua naquele mesmo assunto. Então, ele é capaz de ficar falando horas de um assunto que não você... é capaz de perceber da pessoa. Não, que você está entediado, que você está irritado. Pessoa que não conhece, porque aos pouquinhos você vai mudando ali o assunto e ele volta naquele assunto. Então, assim, se a pessoa não entender isso... acha que a pessoa está implicando. Entendi. E não está implicando. Entendeu? Mas as perguntas sobre TDAH eram que... minha mãe queria fazer uma pergunta sobre isso ou não? Cadê o microfone para ela, por favor? Fala. Doutora Ana Beatriz, eu sou professora aposentada, né? E eu vejo uma diferença tão grande, essa geração agora, a começar pelos meus netos, né? Uma geração que não consegue resolver os problemas mínimos.
E então tudo Problema é doença. da vida, você está falando. Da Ou problema vida. de... Ela está falando em relação à frustração, né? A frustração. Ah, tá. E eles estão sempre insatisfeitos, tem tudo, né? Estão sempre insatisfeitos. E você vê, assim, a minha filha ainda atua, né, como professora. Quando eu lecionava, era 1 ou 2 casos. De ansiedade. De ansiedade. De agora não, agora é geral. É o geral. É uma geração, assim, doente. Uhum. Eu estou, assim, muito preocupada. Uma geração que não consegue resolver um probleminha mínimo. Mas de qual é a frustração. pergunta sobre isso? Então, eu Por quê? queria saber o porquê, Ah, tá. se é através da tecnologia, Da hiperestimulação, da né? hiperestimulação, exatamente. Eu acho que a gente tem 3 aspectos. A gente antes não sabia fazer diagnóstico e criança não abria a boca, né? É. Criança tinha, assim, se falar, apanha. Então a criança era moldada para ser um objetozinho de tipo assim, não se mete em assunto de adulto, vai dormir, né? Então eu acho que a gente abriu um campo para essas crianças também falarem, coisa que não conseguia. Segundo, o tempo que a gente vive é um tempo de hiperestímulo. Total. Né? Principalmente as novas gerações. Você vê, celular, gente, é uma coisa de pouco tempo. Eu fui ver celular no Japão, quando eu tinha 26 anos, achei todo mundo teria TT, que andava na rua falando. E eu fui para lá porque eu trouxe um fax, que era uma coisa genial. Mas que ninguém... Passava um negócio aqui, lá do outro lado. Eu, quando estava no Japão, o cara falou facsimile. Eu falei, nossa, mas o que eu vou fazer com isso? Aí o cara, o gerente do hotel, falou, olha, eu vou te passar um. Aí aquilo, eu falei, não tô acreditando, se materializa do outro lado. Era uma coisa Comprei assustadora. um troço, cheguei, dei pra minha mãe de presente, ela, minha filha, ninguém tem isso. Eu vou passar pra quem? Receber de quem? Não tem como passar fax. E o pessoal já tinha celular, então eu achava que o pessoal falava sozinho na rua, até entender o que estava acontecendo. E isso eu tinha 26 anos. Quer dizer, não foi em outro... Foi em outro século, desculpa. Foi outro... Mas foi muito rápido. Desculpa. Mas foi muito rápido. Foi muito outro rápido. século. Aí, de repente, todo mundo tem celular. O meu E primeiro a gente celular... acha natural falar com um aparelho no meio da rua sozinho, Não, né? e tirar foto. Tirar foto, Você vê as pessoas fazendo assim, entendeu? Em qualquer lugar. Sai da fila e diz, você pode tirar uma foto pra mim? Coisa inimaginável, né? A gente faria isso. Então, eu acho que esse hiperestímulo que a criança tem que estar conectada e é feito de uma tal maneira que captura, né? Claro. A programação infantil é feita... A programação infantil pra gente é absolutamente irritante, porque repete 200 vezes. Mas as crianças gostam, elas precisam fixar a informação. Exato. Então é feito para isso. Então eu acho que existe um hiperestímulo. As crianças não precisam nada. Qualquer restaurante, a criança está dá um tablet ou celular, a criança fica muda, né? Capturada, totalmente capturada. E eu acho também que tem uma terceira, que os pais das novas gerações, a gente não tem muito mais sacrifício hoje. A gente pode dar uma vida muito melhor para os filhos, de uma forma geral. Isso aconteceu em todas as classes. Por pior que seja a vida hoje, até de uma pessoa mais pobre, ela tem maiores possibilidades de conseguir um auxílio, maior possibilidade de fazer uma vaquinha. Quantas pessoas na internet, eu acho isso lindo, que promove vaquinhas a pessoa para ter uma casinha, para ter uma... Participo de várias até. Então, eu acho que as pessoas e os pais têm essa coisa assim, não quero passar o sofrimento que meu filho passou. O que é uma grande burrice. Porque, assim, tirar uma criança da zona de conforto é a melhor maneira dele amadurecer. Se você dá tudo e ele não tem que ir à caça, você está formando uma pessoa muito frágil. Muito frágil. Minha mãe me conta, por exemplo, que na época dela não tinha fralda descartável. Não tinha? Aí hoje, todo mundo, eu acho que pouca gente usa ainda pano, né? Porque imagina... O cheiro pra lavar aquele monte de merda, né? Nossa. Imagina e quantos paninhos tinha que ter daquilo? Que pra mais? Amarrar. Tomar banho, tinha que tomar banho fora da casa, né? Que era uma Sim. lata que esquentava, né? Exatamente. Então, assim, pra você era brincadeira aquilo tudo. Para uma criança hoje, é por isso que os filhos hoje estão saindo muito mais tarde de casa. Por que vai sair? Mas aí você entra no quarto dos moleques, tem televisão, frigobar, Videogame. não sei o que lá, e pode trazer a namorada pra transar. Nossa! O que ele vai fazer fora de casa? Olha lá a mãe do Paquito, hein?
Hein? Não mima ele, não. O que ele vai fazer sair fora de casa? Exato. Eu me lembro, por exemplo, na minha geração, a primeira coisa que eu queria era morar fora de casa. Eu também. Mas podia Não ser é, dividindo o apartamento. Quando eu pude, já saí de casa. Não, e não é porque eu não gostava dos meus pais. De jeito nenhum, porque era uma experiência que a gente queria viver. Então, quando falava assim, comprar carro, não, a gente primeiro ia dividir o apartamento com os amigos, fazer uma república. Exato. Você lembra do Ciranda Cirandinha? Sim. Todo mundo queria viver Ciranda Cirandinha. Foi um seriado maravilhoso, né? E todo mundo queria. Então, a gente dividia apartamento. Aquilo era uma batalha. A gente pegava ônibus, a gente ia ao supermercado, a gente fazia comida. Hoje, ninguém quer isso. Quer primeiro o carro, depois quer o apartamento, né? O meu primeiro apartamento eu comprei com 29 anos, eu acho. E foi uma batalha, claro, sabe aquela coisa? Financiamento. Financiamento da entrada. E hoje eles não pensam nisso. Então hoje tem uma leva de crianças e tanto faz a classe social, tá? Que está embutido. São diversos níveis de facilitação da vida para seja ela mais pobre ou mais rica, mas todos estão tendo uma vida mais fácil. Mais fácil, né? Isso, o próprio não precisa nada. Muito tempo atrás, só rico tinha celular. Eu viajava de avião. Hoje não. Cara, é absurdo. Vê se você acha o número de celulares versus o número de pessoas. Tem muito mais do que a população. Tem, não sei quantas vezes mais número de celular do que de pessoas. 2,5, se eu não me engano. A gente vai voltar sobre TDAH, mas putz, agora eu esqueci. Mas entendeu? Iraídes. Você entendeu? Tem um conjunto de coisas, mas eu acho que o que mais peca, nunca dê tudo pro seu filho. Porque esse dar tudo, você tá apostando num fracasso. Porque ele nunca vai à caça. Falei, eu não vou deixar a herança pro meu filho. Porque senão eu não com ela. Vou gastar tudo até o último talo com a minha mulher, viajar, gastar. Meu filho fala, cadê sua herança? Sua herança é esse podcast. Você tem 2.000 podcasts pra assistir, meu filho. A minha herança tá lá. É o seu legado. É o meu legado. Você tem que deixar o legado e não o material. Porque assim, qual o sentido se teu filho não tiver que conquistar alguma coisa? Por exemplo, meus pais são professores. Eu hoje tenho um profundo orgulho de ajudar financeiramente meus pais. Né? Eu não teria esse prazer se me fosse dado tudo. Eles não podiam dar. E eu sabia que, por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade que fosse não paga. Porque eles não teriam dinheiro. Eles tinham que me sustentar 6 anos de medicina. Caramba. Então, aquilo para mim, meu pai, não, filha, se você passar por uma particular, a gente ajuda. Eu falei, mas não vou mesmo. Quem não vai sou eu. Eu não faço a matrícula. E isso me fez ser uma pessoa que eu comecei a acreditar em mim. Cada etapa que eu conseguia, falava, caramba, eu conseguia. E quando eu comecei a faculdade de medicina, eu me lembro que eu tinha amigos muito ricos, que o pai era dono da clínica tal, da outra tal, chegaram, e teu pai é dono de quê? Eu falei, de nada. Ué? Nem do Passatzinho antigo. Passat, olha só. Antigo, né? Que papai tinha e emprestava, sabe? Assim, Chevette. O Fiat 147. Monza. Minha mãe tinha um Chevette. Eu lembro de um Chevette bege da minha mãe. Não é? Então, a gente era feliz no sentido de, tipo assim, eu posso, eu conquisto. Mas também a gente tem que ver o seguinte, você hoje não tem como deixar teu filho ir para uma escola sozinho. Porque assim, muito perigoso, tem muito tubarão no meio do caminho. Eu me lembro que eu problema. andava de ônibus de madrugada. Sou do Dava tempo que o Leblon, a gente caminhava e cada barzinho tocava música ao vivo. Ontem, ali no Baixo Gávea, foi lá que o cara foi espancado, o ator, né? Foi espancado. 5 pessoas. Arrancou o couro cabeludo dele. Que é isso? Machucou. Porque ele não quis entregar um celular. Meu Deus. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está criando crianças mais frágeis, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Tá um mundo perigoso. O mundo também está muito mais perigoso. Isso não tenha dúvida. A violência está pior. Porque a violência hoje é gratuita. O cara não quer só te assaltar, ele quer te assaltar. E se você deu a entender que não quer ceder imediatamente... Não. Já tive amigo que foi morto e ainda foi morto. Ele deu o que o cara queria. É isso que me deixa assim... É a maldade, né? A maldade genuína. E num país ou num mundo em que a impunidade é certa, esse tipo de comportamento aumenta. Claro.